Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos lá então reiniciar nossa aula, né? Como eu estava dizendo, nós vamos iniciar então o livro de estudo de Samuel, 1 Samuel, tá certo? Que vai contar sobre a origem da monarquia, né? Mas ainda Israel, tanto com Eli e Samuel também, ainda estão no período dos juízes, onde eram eles, né, que davam as orientações aí para a nação de Israel, que ainda era uma fragmentação, né? Eram diversas tribos, as 12 tribos, que uma ou outra obedeciam a Deus, uma ou outra desobedecia a Deus, porque não tinha ainda um governante, eles não davam ouvido, alguns davam, outros não davam ouvidos aos profetas. Mas para a gente aqui começar daquela forma, passando as informações para vocês, né, do estudo dos livros, que basicamente é quem escreveu, o que escreveu, onde escreveu, por que escreveu. Aí vocês já podem fazer as anotações, tá? Então, o livro de 1 Samuel, quem escreveu? O autor é desconhecido. Não se sabe quem foi, né, o escritor, tá? De 1 Samuel. Então, quem escreveu? Desconhecido, autor desconhecido. O que ele escreveu, né? Escreveu a história do início da monarquia. Então, esse é o tema, esse é o registro histórico do livro de 1 Samuel. A história do início da monarquia. Onde foi escrito, onde aconteceu, né? Em Canaã. Então, na terra de Canaã, aconteceu essa história, né? Que está registrada no livro de Samuel. Quando isso aconteceu? O período foi 1050, no ano 1050 até o ano 1010. Vocês sabem porque vai reduzindo, porque é antes de Cristo, né? Então, 1050 até o ano de 1010. A gente vai ver esse ano de 1010 foi quando o Davi começa a reinar, tá? Mas a gente não chegou em Davi ainda, deixa o Davizinho lá quieto ainda por enquanto, ele vai ter muito problema ainda, né? Então deixa ele quieto lá e depois a gente fala dele, tá? Por que foi escrito esse livro? Qual o propósito que o escritor tinha quando escreveu? Para registrar como Israel tornou-se uma nação unida, governada por reis, tá? Então esse é o propósito, mostrar que a nação de Israel se uniu, né, as 12 tribos, e aí começou a ser então governada por reis. 1 e 2 Samuel na Bíblia hebraica original formavam um único volume. Estou repetindo porque a gente começou tudo de novo, tá, amados? Vamos estudar 1 e 2 Samuel e também 1 Crônicas, pois corresponde ao mesmo período histórico, como eu disse. Então, 1 Crônicas vai falar sobre os 40 anos do reinado de Davi. Tem alguma coisa aí, um detalhe que eu gostaria que vocês anotassem, porque esse detalhe é muito importante, essa informação. Crônicas, ele foi escrito muito depois desse período. Aqui a gente está falando de 1050, 1 Samuel, 1050 até 1010, né? Ou seja, um período de 40 anos, o livro de 1 Samuel, ele registra, tá? E o livro de Crônicas foi escrito lá pelos anos 500, ou seja, depois do cativeiro babilônico. Olha que coisa interessante. Então, o livro de Crônicas, que também é de um autor desconhecido, foi escrito depois do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico se deu lá pelos anos 580, mais ou menos, né? Então, o 1 Crônicas foi escrito lá no ano 500, mas ele conta esse período da história dos juízes. Por quê? Qual é a diferença? Né? Se é o mesmo, não é exatamente, tem lá um detalhe, tem algumas alterações, algumas informações, claro, que é diferente, que difere um livro do outro. Mas quem escreve 1 Samuel, possivelmente foi um profeta, né? Então é um olhar profético, é um olhar de um profeta. Quem escreve 1 Crônicas, possivelmente é um sacerdote.
Então, são as mesmas histórias olhadas, né, com óticas diferentes de profeta e de sacerdote, que tinham um olhar diferente sobre a história. É mais ou menos como os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, ou principalmente os 3 evangelhos, eles têm aí relatos bem semelhantes, né? Por isso são sinóticos, semelhantes. Então esses 3 evangelhos, eles têm óticas diferentes sobre a mesma história. É semelhante também aqui o motivo, tá? E as diferenças do Samuel para Crônicas, né? Então, bora lá. 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 15, se vocês quiserem fazer, eu estou colocando aqui um esboço do estudo que a gente vai ter, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 15, eu vou dividir, que a gente vai falar sobre Eli, Samuel e Saul, esses 3 personagens. Então, do capítulo 1 até o capítulo 15, nós vamos falar sobre 3 personagens. Eli, né, que foi um juiz, Israel, Samuel, o juiz posterior e o último juiz, e Saul, que foi o primeiro rei de Israel, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar assim, 1 Samuel, do capítulo 16, né? A gente vai falar do capítulo 16 até o 2 Samuel e 1 Crônicas, nós vamos falar sobre as histórias sobre o período de 40 anos do reinado de Davi. Tá? Então, a partir do capítulo 16, quando Samuel vai até a casa de Jessé, nós vamos voltar lá novamente, vai até a casa de Jessé e unge o Davi, né? Ali começa a história de Davi. E o capítulo 17, o capítulo 18, é onde tem essa aproximação mais de Davi e Saul, mas Saul ainda é rei, né? Mas começa a história de Davi e aí vai até o final do livro, capítulo 31, aí entra no 2 Samuel e 1 Crônicas. Então, todos esses livros e esses capítulos vão falar de Davi. É só uma divisão aqui, tá? Mas vamos começar então pela primeira divisão desse estudo, né, para facilitar, que é 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 7. Nós vamos falar do Samuel, tá bom? Então, capítulo de número 1 até o capítulo de número 7, nós vamos falar sobre Samuel, a história de Samuel. E aí, embora Israel, as tribos, estão naquele caos, vocês lembram como acabou o livro de Juízes? Alguém lembra? Ou assim, qual era a característica maior do livro de Juízes? Como não tinha rei, não tinha quem governava, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, né? Não era essa a palavra-chave para quem estudou o livro? Não é a matéria passada não, irmãos. A matéria passada foi Ruth, né? Mas eu estou trazendo porque, inclusive, Ruth, que é o livro antes de Samuel e depois Juízes, acontece no período dos Juízes. Lembram dessa informação para quem estudou? Então, o livro de Ruth acontece no livro de Juízes. Samuel também está no período. Então, o período histórico é um só. É bom a gente entender, né? Esse período histórico é um só. Então, aqui a gente está nos tempos dos Juízes. Então, Israel estava aquele caos, né? Vinha um juiz lá, colocava ordem no negócio, ele morria, aí Israel descambava de novo para a idolatria, aquela coisa toda. Aí Deus levantava outro juiz, e aí o povo se consertava, morria o juiz e o povo se descambava de novo. Então era essa dinâmica, né? Essa roda gigante, esse ciclo vicioso que eles viviam. Então esse período continua em Samuel. A bagunça toda, surge Eli, o sacerdote, o profeta, o juiz, melhor dizendo, desculpa, profeta não, Eli foi sacerdote e juiz, tá? Mas mesmo assim, o Israel no geral ainda há aquela oscilação espiritual, né? E aí, nesse contexto, surge uma mulher chamada Ana, capítulo 1 e capítulo 2, que pede, ela era estéril, né? A maioria de vocês conhece a história, ela era estéril, não podia gerar filhos, ela era uma das mulheres do sacerdote, tá certo? Chamado de Eucana, e ela tinha uma rival, né? A Bíblia vai falar isso, que tinha uma rival. Vocês sabem que nesse tempo não é que Deus aprovava, Deus nunca aprovou a poligamia, a bigamia, ou seja, o homem casado com mais de uma mulher. Isso nunca foi aprovado por Deus, tá? O plano original é que o homem tivesse uma esposa e vice-versa, lógico, né? O casamento, biblicamente falando, ele é monogâmico, ele é único, né? Ele é permanente e ele é heterossexual. Então tem essas 4 características para o casamento que a Bíblia traz, né? Então monogâmico, casado com uma pessoa só. Mas nesse tempo
havia então essa tolerância de Deus. Não é que Deus aprovava, mas tolerava. Deus tolerava um monte de coisa. A escravidão, por exemplo, a tal da poligamia e uma série de coisas que nunca foi vontade de Deus. Mas Deus, em relação às outras nações pagãs, Israel ainda tinha, moralmente falando, algo assim melhor do que as outras nações, tá? O Novo Testamento, que é aquela revelação de Deus mesmo, a vontade de Deus, mas Deus estava preparando a humanidade, né, a partir de Israel, para que eles vivessem, recebessem, no caso, a plena vontade de Deus, a partir do sacrifício de Cristo e a vinda do Espírito Santo sobre a vida de todos, não com as leis exteriores, mas com a lei interior, com a mente transformada, com a nova regeneração. Aí sim é possível vivermos, experimentarmos e obedecermos a Deus na sua vontade aqui nessa existência, né? Mas isso é o Novo Testamento. O Antigo Testamento havia ainda aí essas complicações, amados, tá? Mas em relação às outras nações, como eu disse, Israel era bem melhor, né? O que acontece? Então havia Ana, ela era estéril, ela orou a Deus e disse: se Deus desse um filho para ela, ela devolveria esse filho, consagraria ao serviço, né, ao templo do Senhor. Foi o que aconteceu. Então Ana, ela ora a Deus, ela tem um filho, consagra o filho ao serviço do Senhor no seu templo. Ele serviu como sacerdote, juiz e profeta. Aí sim, Samuel, ele teve 3 ofícios semelhantes ao de Jesus. Jesus, ele foi rei, sacerdote e profeta, né? Nosso Senhor Jesus. Ele teve esses 3 ofícios. Samuel, a semelhança, isso aí é raro, né? Ou o cara era sacerdote, ou ele era profeta, ou ele era rei. Um desses 3. Então é muito raro, toda a história da Bíblia, uma pessoa com 3 ofícios tão importantes como esses, né? Então o Samuel, ele foi juiz, ou seja, era um tipo de governante, ele foi profeta e ele foi sacerdote, porque ele era da linha sacerdotal da tribo de Levi. Então ele exerceu aí os seus 3 ofícios, tá? A derrota de Israel. Então do capítulo 1 e 2, né, e 3 também, nós estamos falando de Ana pedindo o filho, recebendo o filho, consagrando o filho, que era o Samuel. A palavra Samuel quer dizer Deus me ouviu, né? Ou Deus está ouvindo, quer dizer que Deus ouviu a petição de Ana. E no capítulo 3 ela canta, ela louva a Deus. A semelhança de Maria, né, que tem aquele cântico também por causa aí do nascimento ou do seu filho, que é o nosso Senhor Jesus. Então, só para comparar, fazer esse paralelo entre as histórias, tá? Para a gente dar uma introdução e colocar algumas informações aqui que são importantes, são interessantes, para que vocês depois possa juntar o quebra-cabeça aí com essas pecinhas aí. Então, capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 4 ao capítulo 6, nós vamos ver aí Samuel já é adulto, né? A gente percebe aqui que Eli, aliás, até o capítulo 3 e o capítulo 4, Eli, que é o juiz e também é sacerdote, ele não deu conta, né, de estar orientando aquele povo. Ele foi um sacerdote fraco, ele não deu conta, principalmente no seu lar, né? Os filhos de Eli, eles não davam bons exemplos, eles ministravam no santuário, no sacerdote, com o ofício do sacerdote, mas eles davam mau testemunhos, eram os filhos moralmente corruptos, né, profano, gente que não estava nem aí com as coisas de Deus, mas eles tinham aí o ofício de sacerdote, e o povo então, ele foi reclamando de Eli, né, e aí acontece que Deus levanta Samuel para substituir ou para dar continuidade à questão do ministério profético e sacerdotal de Israel, tá? Israel perde a batalha porque houve uma batalha entre os filisteus. Isso aí desde lá de Juízes que a gente vê, né? Os filisteus iam, os moabitas, os midianitas iam contra Israel. Aqui não era diferente, ainda continuava essas batalhas, né? Essas lutas. E os filisteus, um dos povos que foram os maiores inimigos, né, de Israel em toda a história. Então os filisteus vão contra Israel. Israel perde a batalha para os filisteus, porque eles pensavam que só pelo fato de possuir a Arca da Aliança, a vitória já estava garantida. Olha só o misticismo de Israel, né? E aqui a gente já pode extrair algumas lições. Não basta só, porque o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era um caixote de madeira, né? Coberto de ouro,
né, lá da época de Moisés e tal, representava, na verdade, a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ou essa representação da presença de Deus, não bastava, não era suficiente, se o povo não obedecesse, né, a Deus de fato. Amados, é mais ou menos como é hoje na vida de muitos cristãos. Não é porque o Espírito Santo habita na sua vida, não é porque ele frequenta uma igreja evangélica que isso é garantia de coisa alguma. Nós precisamos viver, né, de fato, como pessoas salvas, regeneradas. Gente que ama a Deus, gente que adora a Deus, gente que vive para dar bom testemunho a respeito de Deus. Então não basta nós, a semelhança lá do João capítulo 3, que tinha um homem lá, o tal do Nicodemos, que era um mestre em Israel, ou seja, ele conhecia muito bem a Bíblia, e como poucos, inclusive, a gente pode até falar que era um professor de teologia, né? Então, Nicodemos aí, o mestre, tá certo? Participava de uma igreja, né, de uma sinagoga, era reconhecido em todo Jerusalém como mestre, e mesmo assim Jesus disse, você precisa nascer de novo. Ou seja, não era salvo. O que garante então? Nós conhecemos a Bíblia, eu ser professor de teologia, ter um cargo ministerial, pertencer à igreja, ser reconhecido pelas pessoas, de uma pessoa que conhece, né, a palavra de Deus, e não obedecer a Deus, e não temer a Deus, e não ser sincero diante de Deus. Quando as luzes se apagam, quando as câmeras desligam, longe dos olhos dos irmãos, o que adianta, amados? Né? Eu na intimidade da minha vida, eu não ter essa postura, né? Então, aí eu me torno hipócrita, uma pessoa que, como Jesus disse de uma forma muito dura para os líderes religiosos do seu tempo, lá em Mateus capítulo de número 23, que aqueles homens, que as pessoas pensavam que eram os homens de Deus, homens piedosos, eles na verdade eram hipócritas. Jesus ele usou um sentido figurado de um sepulcro pintado, caiado, bonito, né? Que por fora é uma beleza, mas por dentro é cheio de coisas corruptas, mortas. Então já vale a lição para nós aqui, para que a gente de fato sirva a Deus com toda honestidade, com toda sinceridade, com toda a verdade, e seja diante de Deus, e seja diante das pessoas, melhor dizendo, aquilo que nós somos diante de Deus, porque de Deus nada podemos esconder, né? Então, muitas vezes a gente se esforça tanto, né, para ter uma postura quando a gente está em certos ambientes, mas amados, nós precisamos ser quem somos, né? Então fica a lição para todos nós aí, porque olha só, não adianta nada não, as pessoas nos admirarem, as pessoas acharem que somos gente de Deus, e lá no interior nosso, né, mora lá pecados, tentações que nós nem fazemos esforço nenhum para vencê-las, né? Então fica aqui a primeira lição, que o povo pensava, não, nós temos a arca, e o que adiantou? Perderam a batalha, né? Então não adiantou nada, eles não obedeciam a Deus, só porque tinha lá um amuleto, só porque tinha lá um símbolo místico, né? Ah, eu pertenço à igreja tal, e o que vale isso? Ah, faz 252 anos que eu pertenço ao movimento pentecostal da igreja tal, e o que vale isso? Não, mas eu sou da igreja reformada, da igreja batista, presbiteriana, e o que vale isso, amados? Né? Não, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço as doutrinas, mas o que isso vale? Se nós não somos diante de Deus gente sincera, gente que ama a Deus de verdade, então não vale nada, né? Ah, mas André, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, inclusive Deus me usa através de dons espirituais, e é Deus mesmo, e eu não duvido, e pode ser que seja Deus, e de fato até é Deus, porque Jesus disse que muitos, não seriam poucos, muitos chegariam. Nossa, já tá duro aqui o discurso, logo no começo, né? Vocês estão bem aí? Estão bem aí? Mamãe Nalva, as outras aulas é melhorzinha, viu? Que a senhora chegou assim bem, assim, né? Logo no profeta, meu Deus do céu. Eu vou falar o quê? Profeta. Profeta só sabe exortar todo mundo. Sou eu não, é o profeta. Maravilha, mas vamos lá. Então Jesus, ele disse que muitos chegariam naquele dia e iam falar para ele assim, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, nós falamos línguas estranhas, nós expulsamos demônios. E Jesus não disse que não fizeram isso, e fizeram de fato. Só que Jesus disse assim, olha, mas eu não conheço vocês que praticam a iniquidade.
Então é possível, amados, tá certo? E nós experimentarmos de alguma porção, alguma medida, em alguns aspectos do reino de Deus, a própria presença do Espírito Santo, mas mesmo assim, no final da vida, no final das contas, nós vamos perceber que Jesus está nos rejeitando, porque de fato nós não temos esse coração voltado para Ele. Porque eu já falei para vocês em outra ocasião, o Evangelho ele não exige muito, o Evangelho exige tudo. É diferente. O Evangelho não exige muita coisa do nosso... Não, exige tudo. Eu acho que é 21 ou 26, 21, capítulo 21 e verso 26 de Provérbios. Me ajudem aí nesse versículo, nessa referência. Ou é 21 e 26 ou é 26 e 21 de Provérbios, tá? Vai dizer lá assim, se não for, vocês me falam aí, eu tento aqui procurar depois. Mas assim, filho, dá-me o teu coração e os teus caminhos se alegrem de mim, não é? Dá-me, filho, o teu coração. Ou é 21 e 26 de Provérbios, ou 26 e 21. Vocês estão conferindo aí? Se não for, eu vejo aqui novamente, mas é isso aí que está escrito, tá? Então, livro de Provérbios, me ajudem aí vocês que são ligeiros no manusear da Bíblia. Se alguém achou, pode abrir o microfone e compartilhar com a gente, tá? Alguém achou, não? 21 e 26 não é, deve ser 26, também não é 23 e 26, amados. Provérbios 23, verso de número 26, tá? 23 de Provérbios, capítulo 23, versículo de número 26. Isso, exato, dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, né? Então é isso que Deus pede de nós, ou seja, o que seria então dar a Deus o nosso coração? É dar de fato, amados, porque Jesus disse, o que sai do coração do homem é o que define esse homem, né? Então é o que está guardado aqui, não é o exterior, não é a aparência, não é pertencer à igreja X, à igreja Z, à igreja Y, não é ter cargos ministeriais ou conhecimento bíblico-teológico, é de fato um coração, e a gente vai ver isso na vida de Davi, né? E que diferença tem enorme entre Davi e Saul, por exemplo. Nós vamos chegar daqui a pouco, eu só estou trazendo esse cenário geral e a gente já começa aqui a extrair essas lições para a gente entender o que estava acontecendo nessa nação de Israel, nesse povo que era povo de Deus, né? Os judeus, eles eram povo de Deus, mas isso queria dizer o quê? Quando esse povo desobedecia? Eles não eram povo de Deus na essência, não eram de fato. Eles eram por causa de uma herança, por causa de uma tradição, por causa de um chamado a partir de Abraão. Mas esse povo na história, a gente acho que já deu para ver, né? Vocês estão desde o começo do curso, já viram aí outros estudos, desde lá dos patriarcas, desde Abraão, depois dos outros, Isaac e Jacó, e depois na época de Moisés, lá o povo de Israel, aqueles livros que nós já estudamos, vocês já deu para perceber que esse povo, na verdade, não era fácil, né? Tinha hora que Deus disse assim, olha, eu vou agora, inclusive, acabar com todo esse povo aqui, e se não houvesse um intercessor, o Moisés da vida, se Deus não tivesse empenhado a sua palavra, prometido, rapaz, aquilo já tinha se acabado. Se fosse por causa da fidelidade desse povo, Deus estava falido, né? O reino de Deus, e como diz o termo teológico, um termo assim bem refinado, um termo acadêmico, o projeto de Deus tinha ido para a cucuia, né? Esse termo é bem acadêmico, bem teológico, né? Então assim, tinha ido para cucuia, é assim que fala, irmão. Então não é pela fidelidade do povo, é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. E é o que aconteceu aqui, né? Então há essa lição para nós do capítulo 4 ao capítulo 6 de 1 Samuel, que não foi suficiente essa arca da aliança estar lá entre o povo que eles ganharam a batalha. Só que é interessante que essa arca os filisteus levam, mas olha como Deus é gracioso, né? Porque representava a presença de Deus. Então também o que estava em jogo lá era o nome de Deus. Então Deus tem compromisso com o seu nome, né, amados? O que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo número 6, né, na oração do Pai Nosso, vocês lembram? Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome.
Aí eu pergunto, como que Deus é santo e pode ser ainda mais santificado? Não é esse o sentido, porque Deus não pode ser mais santificado. O que Jesus estava nos ensinando é, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome em mim. Que eu dê esse testemunho, que eu santifique o nome de Deus pelo testemunho. Esse é o ensino de Jesus, né? Ensinando a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Então, era o nome de Deus que estava em jogo. Então, o que Deus fez? Feriu aqueles filisteus, eles ficaram lá aproximadamente 6 ou 7 meses com essa Arca da Aliança, e a Bíblia diz lá, está escrito lá, tá? Lá nos capítulos de número 5 e 6, que eles foram feridos de hemorroidas, irmãos. Oh, coisa terrível! Imagina só. Então Deus feriu os filisteus, eles devolveram a arca. Senão a gente não quer esse negócio aqui não. Leva essa arca. E aí a gente percebe então que surge o Samuel, né? Orientando esse povo, repreendendo esse povo. E teve essa vitória. O capítulo 7 agora, se vocês quiserem fazer outra anotação, eu falei do capítulo 4 ao 6, né, que é a derrota de Israel, e a gente vai falar da vitória que Israel teve após então receber a Arca da Aliança novamente, né, que é o capítulo 7. 20 anos depois da derrota que eles tiveram, então, Samuel eliminou a idolatria de Israel e levou o povo de volta a Deus, e o povo foi vitorioso durante todo o período que ele foi juiz. Então eles estiveram lá no capítulo 7, está registrado, né? Aliás, a sugestão é que vocês leiam o livro todo, tá? São 31 capítulos, vocês leem isso aí em 5, 7 dias tranquilamente, né? Então sugiro que vocês leiam aí até a próxima aula. Vocês acham que é muito, amados? Ler 31 capítulos assim do livrinho em 5 dias? Acho que não, né? Dá o quê? Dá 6 capítulos por dia? 6 capítulos por dia, vocês vão ler, 6 capítulos vocês leem aqui em 10 minutos? Então, 10 minutos por dia, até a aula que vem, vocês leram todo o livro. Olha que coisa fácil, isso é tarefa de casa. Eu duvido que vocês tinham professora ou professor que fazia um negócio tão facinho desses assim. Mandava a gente para a biblioteca, a gente tinha que ir com aquelas folhas ao maço. Lembra desse trem aí ou não? Naquele tempo que não tinha internet, não tinha esse negócio de Ctrl-V e Ctrl-C, não tinha esse trem aí não, irmão. A gente ia para a biblioteca. Tu, André, que é novinho, tu não sabe dessas coisas. Mas aí eu não vou falar nem dos outros. Mas eu que já sou, né, de outra geração, a gente folha ao maço, livro, irmão, biblioteca, tinha que devolver o trem, não podia levar para casa, era uma luta. Então eu estou dando uma tarefa, um dever de casa aqui muito tranquilamente para vocês, tá bom? Então não reclame não. Então, tarefa de casa, eu vou consultar o caderno de vocês depois, vou dar o visto, para ver se vocês fizerem isso aí. E aí, amados, o capítulo número 4 ao 6, o capítulo 7 então, é onde o Samuel, né, exorta o povo, tem essa vitória aí em Mispá, cidade de Mispá, que está escrito lá. Então todo o período da liderança, né, de Samuel, que foi sacerdote, que foi profeta e também foi juiz, todo esse período Israel se manteve fiel a Deus. Olha a importância de um líder, seja um líder na igreja, seja um líder na família, dentro de casa, seja uma pessoa de postura, uma pessoa que tenha de fato, né, autoridade. E não é autoridade por ser perfeito, e sim por ser sincero, amados. E o que nossa geração precisa, o que as nossas famílias precisam, o que as nossas igrejas precisam, não são pessoas sofisticadas, não são pessoas que sabem de tudo, mas são pessoas que possam ser reservas morais de sinceridade. É isso que nós precisamos orar Deus para que aconteça na nossa vida. A autoridade, né, não diz respeito àquilo que você tem como uma posição que você ocupa, como diplomas que você carrega ou por outras coisas. A autoridade ou a pessoa tem ou ela não tem. E a autoridade é conquistada. O poder muitas vezes é delegado. Então tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. Eu conheço muita gente que tem autoridade e não tem poder. Poder administrativo, por exemplo. Né? Às vezes não é um pastor de uma igreja, mas ele é uma pessoa lá que ele é referência. Ele é uma pessoa respeitada. Né? Então a gente precisa ser essas pessoas. Tá certo? Que sejam autoridade de Deus. No sentido que as pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós, mesmo tendo as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas dificuldades, mas que possamos ser gente como Samuel, sincero, porque Samuel também houve lá uma falha, os seus filhos, infelizmente, à semelhança
do Eli, os seus filhos também não deram bom testemunho. Eu também não posso dizer que ele foi um mau pai. Não tenho condição, eu não tenho conteúdo bíblico para afirmar isso, né? Mas mesmo assim, e para ele deve ter sido algo horrível, porque para um homem de Deus, amados, ele pode ser aplaudido pelas pessoas, pode ser tido como uma pessoa de Deus, mas se ele não consegue, eu estou falando eu já como homem e como pai, né? Então, para mim, não é interessante e para mim não é uma vida boa e abençoada se eu chegar lá no fim da vida, todas as pessoas me admirando, sei lá, por eu de repente ensinar, por eu de repente realizar algumas coisas que remetem a Deus e pertencem ao reino de Deus, mas os meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, mas os meus filhos se perderem no meio do caminho, isso para mim vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim para mim se alguém ganhar os meus filhos para Jesus e não eu, que sou o pai, o sacerdote e o canal de Deus dentro da minha casa, né? Quer dizer, como que meu filho tem 13 anos, de repente daqui 14, daqui 1, 2 anos, quando tiver 14 ou 15, de repente ele é ganho para Jesus por meio de outra pessoa e não de mim. O que aconteceu? Onde eu estava na vida desse menino durante 14, 15 anos, que não lhe falei de Cristo, que não fui para ele uma referência, mesmo ele me vendo, e se tem alguém que conhece os nossos defeitos, são os nossos cônjuges e os nossos filhos, né, irmão? Aí conhece, né? Da igreja ainda não, que a gente tá lá, não convive com a gente se esforça, tá de bom humor, né? Lá busca a presença de Deus. A igreja é um lugar propício para a gente muitas vezes mostrar nem sempre o que a gente é de fato, né? Eu não estou falando nem de tanta hipocrisia, eu estou falando que, né, é limitado a relação de igreja, essa relação que nós temos, mas dentro de casa, aí como diz o outro, o bicho pega, aliás, o bicho não pode pegar, né? Mas onde eu estava, né? Se não fui eu o veículo de Deus para levar os meus filhos e também ser um sacerdote no meu lar. Então Samuel, ele também, a semelhança de Eli, ele teve essa angústia na sua vida, né? Então perceberam, opa, Samuel, ele de fato, ele tinha um respeito publicamente, né? Mas a semelhança de Eli, como eu disse, os seus filhos não andavam, isso aí está escrito lá, né? No capítulo 7, e a expressão é essa, não andavam em seus caminhos, ou seja, os filhos de Samuel não andavam nos caminhos dele, ou seja, não era reto como ele era, não era sincero como ele era, né? Porque Samuel, amados, é tão interessante aqui no seu livro, o livro de Samuel, eu falo livro de Samuel, mas não foi ele que escreveu, né? Mas o livro que traz o seu título, a respeito dele, fala tudo o que ele falava, Deus assinava embaixo. Não está exatamente, literalmente isso. Dizia assim, o verso, né? E o termo é esse, o que Samuel falava, Deus não deixava nenhuma das suas palavras cair por terra. Olha só que autoridade que esse homem tinha. Ou seja, ele falava e Deus confirmava a palavra dele e cumpria a palavra dele, né? Olha só, ele falava isso e Deus falava, é isso mesmo, eu vou cumprir, eu vou fazer e vai acontecer. É Samuel que falava, Samuel era o profeta. Lembra do Elias, amados? Do Elias que disse assim, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel por 3 anos. Olha a autoridade do homem, só para fazer também uma comparação aqui. Segundo a minha palavra, é muita autoridade, né? É claro que ele entendia que ele tinha recebido de Deus uma autoridade e uma orientação para falar daquela forma, né? Hoje em dia eu acho muito difícil a gente falar assim diz o Senhor. É muita responsabilidade, né, amados? Não, Deus me disse isso, Deus mandou falar isso. Isso é muita responsabilidade. Eu acho que tem gente que tem mais coragem do que sabedoria, viu? Para entrar nas enrascadas dessa, né? Eu prefiro falar, olha, irmão, eu acredito que é assim, eu entendo que é assim, eu penso que é assim, eu entendo que a vontade de Deus é essa, mas eu falar em nome de Deus, se o trem não se cumprir, como que eu fico? Como que é esse negócio? Não é não? Então é melhor a gente ser, assim, ficar, como diz aí o termo técnico, teológico, acadêmico, pianinho, ser mais humilde, né? Do que entrar nessas questões perigosas, falar em nome de Deus e chamar Deus para conversa, e muitas vezes Deus não tem nada a ver com aquilo, e nós vamos ver isso, inclusive lá em Davi, mais para frente, estou dando um spoiler aqui, né? Mas a gente vai ver isso lá no profeta Natan, que ele também deu essa escorregada aí, e essa vacilada. Então todo homem está sujeito a isso, até os homens de Deus, mas nós precisamos tomar cuidado. Mas o próprio Samuel, que era homem de Deus e era essa pessoa de fato, que Deus honrava as suas palavras,
né? Diz aqui que seus filhos não andaram o seu caminho. E aí o povo implorou então por um rei. Samuel ficou muito triste por causa disso, claro, porque e ele avisou dos perigos de ter um rei. Isso está no capítulo 8, verso 4 ao 22. Vocês depois quiserem conferir, tá? No capítulo 8, verso 4 ao 22, é onde tem essa conversa, que o povo diz, não, nós queremos um rei, os teus filhos, eles não são aptos para prosseguir no sacerdócio, né? Você vai morrer qualquer hora dessa. E ele ficou triste, foi falar com Deus, falou, Senhor, estão me rejeitando. O povo não quer a minha liderança mais. Deus disse, não, Samuel, fica tranquilo. Deus não, o povo não está rejeitando você, Deus falando. O povo não está rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Olha só, porque Samuel era o profeta de Deus, era a boca de Deus. E até aquele momento, em toda a história de Israel, era Deus que governava Israel. Deus nunca teve esse governo humano, né, que é a monarquia. Monarquia é governo de um. Eles tinham a teocracia, ou seja, o governo de Deus, através dos profetas, né, através da sua lei, através dos patriarcas. Essa era a estrutura, amados, da nação de Israel. Cada pai era um sacerdote e tinha que ensinar o seu filho. Lembra de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4 em diante, que nós estudamos também, quem estudou? Né? Quem não estudou, depois vocês leem lá, capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4 até, sei lá, 8, 9, 10, alguma coisa assim. Vai dizer que os pais tinham que ensinar os seus filhos a respeito da lei de Deus. Então essa é a estrutura, aliás, essa continua sendo a proposta de Deus. Que cada pai cristão seja um sacerdote do seu lar, seja um pastor do seu lar, mesmo não tendo chamado ministerial, não é isso que nós estamos falando, que todo pai tem que ser um pastor no sentido ministerial, não é isso. Mas todo pai cristão tem que ser um sacerdote do seu lar, tá certo? Tem que ser um ensinador do seu lar, tem que ser de fato esse canal de Deus e autoridade de Deus. Amados, os nossos filhos precisam olhar para nós e entender que a bênção de Deus para chegar na vida deles tem que passar por nós. Vocês lembram daquela prática antiga que tinha? Pai, a bênção. E o pai dizia, Deus te abençoe, meu filho. Né? Vocês lembram do desespero lá do... Agora deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é o Jacó e o Esaú, né? Se não me falha a memória. Vocês me corrigem, me ajudem aí. Eu só sei que um lá foi pedir a bênção para o pai e o outro tinha enganado, o Jacó enganou, né? E aí a bênção foi para o Jacó, mas era... Não é isso? Isso, exato, né, amado? Então foi para Esaú e aí Esaú ficou desesperado. Meu pai, mas não tem uma bênção para mim? Quer dizer, a bênção foi toda, porque eles sabiam, amados, e era assim, a bênção de Deus estava armazenada, residia no pai, era o pai que abençoava, e se do pai abençoava, o cara estava abençoado pro resto da vida. Então, olha só, isso é um ensino que ele perpassa todo o Antigo Testamento e chega até nós hoje, porque o Evangelho é a proposta da reconstrução e da restauração daquilo que foi perdido lá atrás, no propósito original de Deus. Deus não mudou o seu plano, amados, tá certo? O plano de Deus é o mesmo desde a criação, e a criação é essa, que haja, né, esse líder que abençoe a esposa, que abençoe os filhos, que seja de fato essa autoridade de Deus. Eu não estou falando de coronel, eu não estou falando de cara bruto, eu não estou falando do cara que vai na marra, que obriga os filhos a isso e aquilo, mas que seja ali é interessante assim, eu vou contar aqui um breve relato. Amado, se cair de novo, vocês reconectam aí, tá? Que agora é o tempo. Que benção. Então, queridos, a gente percebe aqui, né, que a semelhança do juiz Eli, também Samuel teve aí essa dificuldade, né? Então o povo pediu um rei, ele achou que o povo estava rejeitando ele, Deus disse, não está rejeitando você. Né? Esse pedido mostrou, na verdade, um declínio, né? Eu até frisei aqui, porque eu acho muito importante a gente observar isso. Esse pedido do povo, né, querendo um rei, mostrou um declínio espiritual de Israel, querendo ser como as outras nações, não devendo ser Olha só que coisa interessante, nós não devemos ser imitadores, né, de pessoas que não servem a Deus. Suas práticas não são nosso guia, mas se as nossas ações agradam a Deus ou não. Então Israel queria ser como todas as outras nações que tinham um rei. Eles não tinham um rei, era a única nação que não tinham, porque eles eram governados pela lei de Deus, né?
pelo próprio Deus. Essa é a vontade de Deus, inclusive até hoje, amados. Tá certo? Eu sei a importância, é necessário, é bíblico, nós temos nossos líderes espirituais, a Bíblia fala isso, a Bíblia incentiva isso. A Bíblia até repreende essas pessoas que não querem se sujeitar a ninguém, né? Tem umas pessoas que, às vezes até equivocadamente, eu não levo em conta assim, porque eu sei que é pura ignorância. Não é possível, deve ser pura ignorância, né? Porque para mim não tem lógica. Se assim, não, eu não vou estudar teologia porque, por exemplo, né? Eu não aprendo de homem. Aí eu fico perguntando, mas essa pessoa tem pastor e ela ouve o pastor, será que é um anjo que desce lá na igreja num domingão e prega para ela? Claro que nós aprendemos de homens, claro que nós temos autoridade sobre as nossas vidas, né? Claro que nós temos que nos sujeitar, amados, é muito perigoso as pessoas andarem soltas na vida. É muito perigoso, né? Por que essa politicagem aí, por que esses políticos roubam tanto? Porque não tem fiscalização. Eles recebem poder, né? E tem aí um ditado antigo, inclusive, de um filósofo, que não lembro exatamente quem é o filósofo, mas ele disse que o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, essa pessoa que não tem ninguém que preste conta, ninguém que responda, né? É muito perigoso isso. Então, assim, eu posso ser um pastor, mas eu preciso, inclusive, responder as minhas atitudes para alguém, né, que seja uma autoridade sobre a minha vida. E a autoridade sobre a minha vida, muitas vezes, é a própria congregação que eu pastoreio, eu preciso dar resposta, eu preciso prestar contas. Isso é muito saudável, né? Então, a gente entende, queridos, que ninguém deve só fazer as coisas porque tem alguém sobre ela. Esse é o ponto também que eu quero colocar. Parece até que há uma contradição, mas não há. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos sim, né, por isso nós vivemos em comunidade, nós de fato somos exortados e repreendidos uns aos outros, devemos fazer isso com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, inclusive, isso é necessário, mas o que deve governar a nossa vida é o Espírito Santo, é a lei de Deus. Tá certo? Eu não preciso, para fazer alguma coisa que seja correto, de alguém que esteja no meu calcanhar, né? Eu vou fazer isso porque estão me pressionando, porque estão fazendo isso. Não, amados, lógico, os líderes servem para nos alertarem. Os líderes são pastores que falam, olha, você está saindo do caminho, vem para cá, né? Você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar e tal. Nós precisamos, mas nós não só fazemos esse tempo de pandemia, por exemplo, onde nós ficamos um período muito grande, alguns estão até hoje, mas um período muito grande sem ter lá um pastor diretamente, um líder diretamente, né, sem ter lá uma igreja de alguma maneira que nós frequentávamos. E aí, então agora vamos para a gandaia? E agora vamos descambar? E vamos fazer o quê? Não, amados, porque nós somos governados pelo Espírito Santo. É Deus que nos guia. É Deus que deve ser o nosso condutor, né? Nosso bom pastor é o Jesus, tá certo? É o Espírito Santo que nos pastoreia, né, interiormente. Então Israel, ele tinha esse governo de Deus, que era a lei de Deus. E nós temos o Espírito Santo e também nós temos as Escrituras Sagradas, né? E ainda mais nós temos esses irmãos mais velhos, esses irmãos que doam a sua vida por nós, esses irmãos que dedicam a sua vida por nós, nos ensinando, intercedendo, nos visitando, né, se preocupando com a gente, que a gente chama de obreiros. Então, biblicamente, essa é a ideia. Não é gente que manda, não é gente que proíbe, não é gente que monitora, é gente que mentoreia. É diferente, né? Mentorear e monitorar é diferente. Não é gente que cuida da nossa vida, mas é gente que cuida da nossa alma. Então, são os obreiros. Essa é a ideia bíblica. Se não estão fazendo isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando da Bíblia, né? Então, é assim que a gente deve entender. Israel era assim, tinha teocracia, era Deus que governava, isso não, a gente quer um governo humano. Aí Deus se entristeceu, porque era Deus que eles estavam rejeitando, não era o Samuel. E aí eles quiseram imitar, então, as nações pagãs. E a gente não deve ser imitadores, né, dessas pessoas. Nós precisamos sim entender, isso agrada a Deus que eu vou fazer, que eu quero fazer? Isso aqui é vontade de Deus? Não é o meu parâmetro pessoas que não servem a Deus.
O estilo de vida que eu quero para a minha vida é o fulano artista, é o cicrano que é esportista, é o cara lá do sucesso, é o blogueiro não sei das quantas, é o pregador fulano de tal? Não, amados. Nós precisamos entender o que Deus quer da nossa vida e sim, para que a gente viva uma vida de originalidade, tá certo? E não imitando pessoas que não tem nada a ver com Deus. Às vezes tem rótulo, né, evangélico, gospel e essa coisa toda, mas não são de Deus. Então nós imitamos aqueles que imitam a Deus, é o que Paulo disse, me imitem, porque eu imito a Deus, aí não tem problema nenhum a gente imitar quem imita a Deus, né? A gente tem muito cuidado aqui e fica essa lição para nós a respeito aí do que Israel cometeu. Mais 5 minutinhos, tá? O que passar disso é de procedência maligna, eu vou falar sobre Saul, tá bom? Eu fiquei escravo das minhas palavras agora, né? Porque o pregador, quando tá pregando lá com o microfone, diz, já tô acabando, tem que acabar mesmo esse trem aí. Não fica enrolando o povo, não. Então eu falei 5 minutos, aqui é 5 minutos a partir de agora, tá bom, irmão? Deixa eu ver aqui o relógio ali, a partir de agora. A não ser que vocês... Quem me dá 5 minutos aqui? 5 minutos. Levante a mão assim, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos. Cada um de vocês deram 5 minutos, deu acho que uns 35 aqui então. A gente tem estratégia santa, né? Fora a irmã Lenus, que deve estar levantando a mão lá também. Pelo revelamento, tem mais 5 minutos. Tô brincando, mas é 5 minutos mesmo, tá? Então vamos lá. O capítulo 8 até o capítulo 15, eu falei então até o capítulo 7 agora.